Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Peço o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa para o jogo de amanhã, tem decisão, vale vaga na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar da preparação e, claro, da joia vascaína, que renovou o contrato até 2028 e agora vale 332 milhões de reais. Você vai entender essa conta daqui a pouquinho. Então vamos embora? Manda pra geral, hein? Compartilha com a galera aí, você curte o nosso canal e, claro, se inscreve no Fanático Vascaíno. Bom, gente, já de imediato falando sobre a nossa thumb. Vocês viram ali o gerente de futebol da base, o Rodrigo Dias, e também o GB. GB é aquele jogador, aquele artilheiro que todos os vascaínos vivem a maior expectativa. O Vasco sempre produziu grandes atacantes. E quando o Rodrigo Dias voltou para a base do Vasco, ele percebeu que alguns contratos estavam para terminar. E qual é a função do seu gerente de futebol? Função exercida anteriormente pelo Carlos Brasil. Buscar o entendimento e renovação de contrato. Não deixar que esses ativos saiam baratos do clube. O Vasco sempre produz grandes jogadores. Alguns jogadores acabam não estourando em cima, porque o time pode não estar bem, né? Thales Magno foi um jogador que não estourou como a gente imaginava, mas foi vendido por um valor razoável para o momento da época. Claro que se você observar hoje, 3 anos para trás, é um valor baixo, comparado a outros atletas pelo potencial que ele tem, mas o Vasco, naquele momento, não tinha uma equipe qualificada para que pudesse fazer o Thales Magno valer 20, 30, 40 milhões. Hoje, por exemplo, o Ryan é o ativo que o Vasco mira para negociar numa futura janela. Talvez o grande problema seja que o Ryan não esteja performando. Na base, esperava-se muito dele quando ele subisse, porque ele foi sempre queimando etapas. Jogou no Sub-17, tendo idade para Sub-15. Jogou no Sub-20, tendo idade para Sub-17. Subiu para o profissional ainda para jogar no Sub-20. Essa mudança de fases, esse pula-etapas, só faz quem é muito talentoso, que é o caso do Ryan, que precisa ter mais disposição, mais entrega dentro de campo, porque ele é um ativo para o Vasco faturar pelo menos em torno de 30 milhões de euros numa negociação. Jogador grande, forte, busca o gol, dribla, tem presença de área. Um ativo raro no mercado. Só que ele precisa demonstrar no profissional o que demonstrou na base. Aí vem o GB, que fazia ataque com o Ryan na base. Só que no ano passado sofreu uma grave lesão de joelho e deixou o garoto afastado por meses, voltando nesse ano. E até mesmo já na final do Sub-20, dando assistência e tudo, quando o Vasco venceu. Mas, atacante, camisa 9, olhem o mercado brasileiro. Quantos camisas 9 tem por aí? Vamos enumerar? Aqui no Rio, Verratti, que é o reserva do Verratti. Camisa 9, 9. Cano, que é o reserva do Cano no Fluminense. Tiquinho Soares, que é o reserva do Tiquinho Soares. Pedro no Flamengo, que é um reserva. Reparem que eu estou falando de titular e não consigo achar o reserva. O Palmeiras joga com o falso 9. O 9 é 18, que é o Flaco Lopes. O Caleri é 9 no São Paulo, que é um reserva do Caleri. O Luciano, 9. 9, 9, centroavante, que é o GB. Posso botar outros exemplos. Talvez o Corinthians tenha 2 e que a galera não curta. Yuri Alberto e Pedro Raul. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, torcedor. Essa função é uma função rara no mercado. E quando você tem um jogador talentoso, promissor, que é o caso do GB, vale realmente investir e seguir com ele sob contrato. Fábio, mas essa multa de 60 milhões de euros, o equivalente hoje a mais de 330 milhões de reais, ela nunca é exercida. Verdade. Isso chama-se mecanismo de proteção. O Ryan vai sair por 45 milhões de euros? Muito difícil. Mas se ele performar, não para essa janela, mas quem sabe daqui a um ano, o time melhorando, digamos, vem Coutinho, Payet,
Verratti começa a jogar melhor ainda. Ele entra, faz um quarteto fantástico, volta o Paulinho, o time performa. É óbvio que o preço dele vai se aproximar dessa cláusula penal, que dificilmente é exercida. Mas bem perto dela você pode fazer. Vide as últimas negociações do futebol brasileiro. Endrick no Palmeiras, Vitor Roque no Atlético Paranaense, quem sabe agora o Estevão no Palmeiras. O vizinho mesmo, o rival, o Flamengo, que vendeu Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Jogadores muito bem vendidos porque os times estavam em melhores momentos. Com um time em melhor momento, por exemplo, GB e Ryan, podem ser bem vendidos. É óbvio que o Vasco não olha somente esses jogadores. Existem outros, JP, que já está entre os profissionais também, o Estrela, o Felipe Gabriel. Tem outros jogadores também que o Vasco está sempre atento para não perder. Lembra do Ulisses, zagueiro? Ulisses não, perdão. O Eric Pimentel, filho do Pimentel, que acabou saindo de graça. O Vasco demorou, não tinha recurso. Não conseguiu renovar o contrato dele. Ele foi de graça para o Porto. Então, é para evitar isso que o Vasco está renovando e até 2028 com esse menino GB, que pode, quem sabe, ao longo da temporada, começar a pegar um banco de reservas, ser um reserva para o Verratti. Por que não? Produzimos grandes atacantes, grandes goleadores, centroavantes maravilhosos, o maior de todos, Roberto Dinamite, Romário, Valdir, Jardel e por aí vai, torcedor. A gente vai lembrar de grandes nomes formados na nossa divisão de base. Bom, para a gente fechar falando sobre a preparação para o jogo de amanhã, amanhã tem jogo. No café amanhã eu vou debater um pouco mais, falar dessa preparação. O time treinou hoje no CT Moacir Barbosa, já com a presença do técnico Álvaro Pacheco, que foi lá, acompanhou a movimentação comandada pelo Rafael Paiva. Ele será o treinador amanhã. Lembrando que em caso de empate, decisão nos pênaltis, quem vencer avança para a fase oitavas de final. Não tem vantagem. Se for 1-1, o Vasco... Não tem nada disso. O Fortaleza fazendo um gol fora de casa, esquece. Torcedor vai a São Januário, vai empurrar o time, vai lotar. Não sei se vai lotar, mas vai comparecer em grande número, porque a informação que eu tenho é que 15 mil ingressos já foram emitidos, né? A questão da troca e tal. Mas temos 15 mil apaixonados em São Januário empurrando o time. A torcida organizada do Vasco não vai levar mais faixa, bandeira? Vai. Batuque vai fazer uma grande festa. Porque o torcedor protesta quando ele entende assim, pô, aqui eu dou um sinal, mas ele não segue protestando. Ele vai apoiar o time. Como você, torcedor vascaíno, também apoia o time e apoia o nosso canal, Fanático Vascaíno. Então não esquece de deixar o like, comentar aqui quanto é que vai ser o jogo amanhã, se inscrever no nosso canal, dar aquela moral e compartilhar o nosso conteúdo. Vamos juntos. E aos caras que estão aqui, alguns haters, alguns fake, que criam perfis fakes para vir aqui, muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre. Tenha a consciência limpa do nosso trabalho aqui, da informação que nós levamos para o torcedor vascaíno. Um grande abraço e até amanhã.